Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Carlos Eduardo. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu tenho 38 anos e eu moro em Corumbataí, São Paulo. Esse relato aconteceu comigo e com o meu pai, há exatamente 10 anos atrás. Tudo aconteceu em uma das piores épocas da minha vida. A minha mãe sempre foi uma senhora que exalava saúde. Só que, infelizmente, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer. Depois do resultado dos exames, ela começou a ficar muito triste e assim também começou a ficar muito debilitada. Ela chegou a fazer os tratamentos, mas infelizmente, um pouco menos de 6 meses depois, a minha mãe veio a falecer. Foi um baque total. Ninguém na família podia acreditar, principalmente eu e o meu pai. Eu era filho único. Parecia que haviam tirado o chão aonde os meus pés caminhavam. Quem perdeu a sua mãe sabe dizer como é. Nós fizemos rapidamente a organização do velório da minha mãe e de seu sepultamento. Tudo seria no cemitério municipal. Eu vou contar para vocês que no momento eu tentei até ser forte para poder ajudar o meu pai. Segurar no seu braço e dizer que estava ali. Mas eu parecia que estava com meu coração devastado de tanta dor. O corpo da minha mãe chegou por volta de umas 10 horas da noite, de uma sexta-feira. Quando o corpo da minha mãe chegou dentro daquele caixão, eu mal pude olhar. Eu não tive coragem. Alguns familiares vieram e tentaram me acalmar, dizendo que eu deveria, se possível, tomar um calmante e que se precisasse de alguma coisa, era só chamar. Eu senti algo sem igual, uma sensação que vinha de dentro do meu peito. E então, em um momento de desespero, eu corri para dentro do cemitério. Quem já foi aqui no cemitério sabe que à noite é proibido sair durante os velórios. Mas eu não pensei nisso e saí correndo. Eu fui na direção do cemitério, naquele escuro. Eu queria sair daquele lugar. Eu queria fugir. Eu corri até o meio do cemitério, quando os meus pulmões não conseguiam mais puxar o ar. Fiquei ali parado. As lágrimas caíam do meu rosto. Eu não podia acreditar que eu estava ali, sem a minha mãe. Eu continuei caminhando dentro do cemitério, seguindo em frente. Eu olhava para os túmulos, olhava para os lados, e só escuro. Eu conseguia ver ao longe as luzes dos postes nas ruas próximas ao cemitério. Eu andava e parecia que eu queria me perder dentro daquele lugar e não voltar mais para aquele velório. Eu continuei caminhando. Eu chorava e pensava em como seria minha vida depois de tudo aquilo. Só que uma coisa estranha aconteceu. Eu nem imaginava que algo mudaria minha vida de um jeito que eu não sei como dizer até hoje como aconteceu. Eu comecei a sentir uma sensação estranha, de como se eu estivesse sendo observado. Eu olhei para trás e eu não via ninguém. Olhei para os lados, olhei lá na frente e nada. Ninguém estava perto de mim, mas era uma sensação que alguém estava ali, me observando de perto. Sabe quando você sente a presença de alguém, mas eu não via ninguém, em lado nenhum. Foi então que eu continuei andando, só que devagar, e com aquela sensação. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, de ir na igreja. Eu havia feito catequese, primeira comunhão e crisma, mas eu não seguia nada da igreja católica e de nenhuma religião. Eu não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Foi então que eu vi algo naquela noite que eu não pude acreditar. Lá na frente, a aproximadamente uns 40 metros de onde eu estava, eu vi. Era um homem. Eu acho que era um homem, pois tinha uma silhueta que formava um homem. Aquilo aparentava ter
uma capa e usava chapéu. Ele estava sentado sobre um túmulo, só que uma coisa me assustou e gelou o meu peito. Eu reparei bem que ele estava fumando o que parecia ser um cigarro. Só que a fumaça que saía daquele cigarro não era uma fumaça comum, era algo realmente sobrenatural. Eu fiquei paralisado quando eu vi aquele ser. Ele olhou na minha direção. Foi como se ele já estivesse me observando há muito tempo de onde ele estava. Só que quando aquele ser, homem ou aquela coisa se levantou, aquilo tinha mais de 2 metros de altura. Eu posso dizer isso, pois eu tenho 1,89 m e peso 95 quilos. Eu parecia um homem mirrado perto daquilo. Era uma coisa totalmente assustadora. Aquilo me transmitia uma tristeza tremenda. Parecia que a tristeza que eu tinha no peito, do meu luto da perca da minha mãe, havia se multiplicado. Eu não sei como dizer aqui para vocês, mas era essa a sensação que eu tinha. Eu não conseguia me mexer. Aquilo me travou de um jeito. Eu comecei a me tremer de medo. Aquele ser que já estava de pé começou a vir na minha direção. Ele dava passos que pareciam passos pesados. Eu não vi o seu rosto, apenas a silhueta que vinha caminhando na minha direção. Aquilo foi algo sem igual. Foi uma sensação que eu nunca mais tive na minha vida. Parece que é uma eternidade. Cada passo que aquele ser dava, mais assustado eu ficava. Eu até urinei nas minhas calças. Eu não consegui sair correndo, apenas tentei me mover e caí no chão, como se as minhas pernas estivessem moles e não me obedecessem. Eu caí e vendo aquela criatura caminhando na minha direção, devagar, eu pensei, é hoje que eu vou morrer e vou junto com a minha mãe. Eu fechava os olhos e quando eu abria, eu continuava vendo aquilo. Foi então que aquela coisa já estava na metade do caminho, vindo na minha direção. Quando eu ouvi gritos, está repreendido em nome de Jesus, vá embora. Foi então que alguém veio correndo na minha direção e colocou as mãos nos meus ombros e começou a orar. Era o meu pai que havia sentido a minha falta e havia me procurado. Quando ele perguntou, ninguém havia me visto. Foi então que ele saiu dentro do cemitério me procurando e chegou ali. Aquele ser ficou parado no meio do caminho, nos observando. Assim que meu pai começou a gritar e repreender, ele não veio na nossa direção, ficou ali parado. Do mesmo jeito que ele veio da direção daquele túmulo, ele se virou novamente para o local e saiu. Só que ele não saiu caminhando devagar como ele vinha. Ele saiu flutuando em uma velocidade muito rápida. E quando chegou próximo àquele túmulo, ele desapareceu. A fumaça daquele ser que soltava quando ele fumava continuou no ar. E levantando daquele chão, urinado, com medo, eu fui para minha casa, tomei um banho, me arrumei e voltei. Eu não saí mais de perto do caixão da minha mãe. Até hoje eu não sei o motivo daquele ser se manifestar quando me viu. Pode ser que a minha tristeza e meus sentimentos atraíram ele. E vocês, se puderem, deixem nos comentários me dizendo o que era aquele ser, que até hoje eu não sei dizer. De uma estatura alta, bem assustador e negro. E o engraçado é que se ele quisesse realmente chegar próximo de mim, ele poderia vir rápido, pois ele vinha caminhando devagar, passos por passos. Mas quando ele saiu uma velocidade sem igual. Aqui foi o meu relato, o que aconteceu comigo naquela noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu garanto a vocês que isso foi verídico, aconteceu comigo, como aconteceram outros fatos também, né, que futuramente contarei aqui no relato para vocês. Eu desejo que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, não é? Agradeço ao nosso amigo e a todos vocês que assistiram, que acompanharam esse relato. Eu desejo uma boa noite a todos, que Deus abençoe.
Muito obrigado, Carlos Eduardo, por você ter compartilhado esse relato que aconteceu com você. Deixe nos comentários, pessoal. Era uma entidade? Era algum ser? Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui no comentário fixado o link do WhatsApp do canal. Por esse link, vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like e compartilhando, e vocês também que estão chegando hoje aqui no canal. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.